Olá para vocês, meus amigos viajantes de todas as partes do Brasil. Eu sou Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um programa Viagens ao Redor do Mundo. E eu começo o programa assim, todo estiloso, vestido estilo anos 20, pois nós estamos em uma das cidades mais vintages do mundo. Estamos falando de Napier, aqui na Nova Zelândia, e você vai entender toda essa história a partir desse momento. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje eu te levo para conhecer vinícolas, praias paradisíacas, a capital do Art Déco aqui na Nova Zelândia e a cidade cenográfica onde foram gravadas cenas do filme Hobbit e do famoso Senhor dos Anéis. E aí, estão preparados? Nossa viagem pela ilha norte da Nova Zelândia continua. De Auckland, seguimos para Napier. Para chegar até aqui, os voos diretos levam um pouco mais de 2 horas para percorrer a distância de 340 quilômetros. O transporte de ônibus também é uma opção, mas a viagem, claro, fica bem mais longa, com pelo menos 7 horas de duração. Napier é uma pequena cidade portuária com cerca de 60 mil habitantes. Aqui a arquitetura é um show à parte. Pelas ruas você vê o estilo Art Déco por todos os lados. São prédios inspirados no movimento artístico de 1920, que tem como característica o uso de concreto, as faixas construídas a partir de padrões geométricos e detalhes ornamentados. Esse estilo arquitetônico faz parte da história da cidade desde a sua reconstrução, após sofrer o forte terremoto de 1931. Bom, agora que vocês já sabem que Napier é uma cidade retrô, vintage, você acha que eu me vesti assim à toa? Claro que não, nós vamos fazer um dos passeios mais interessantes. Aqui já está o Tony. How are you, my I'm friend? Tony. Welcome to Napier. Excited because I know you have one of the most nice tour of the city. Yes. But before we speak about it, I would like to know why Napier are so close to the Art Déco. In 1931 there was a massive earthquake and it flattened the entire town because what happened in the earthquake, the tectonic plate lifted up over 2 meters. Wow. And all of a sudden we had a lot of land. So the 2 buildings that survived had been built of reinforced concrete. That gave them the confidence to rebuild the town in reinforced concrete. You couldn't paint concrete. Paint was oil-based, it would not adhere to the concrete. What they did was decorated them in Art Déco. This one here is a 1937 Packard, a Pontiac. The one behind it is a 1939 Packard. And we have 2 other Packards as well, so there are 4 vehicles that we do the tours in. Yes. Vamos conhecer um pouquinho a parte interna do carro. Eu sou um amante, adoro o carro. Please. Okay. Gente, todo em madeira, mão inglesa, né, do outro lado, volante em couro, todo original. Olha só como é que é o velocímetro. Sensacional. Is that true that every February people from all over the world come here for a kind of exposition of Art Déco? Absolutely. It's a major event in New Zealand now. It goes for 5 days. Our population's about 60,000 people. We almost double the population.
And what happens is over 300 events going to take place this next February, always the third week of February. And we will have anything up to 60,000 people dressed like you and I. And we have a big parade on the Saturday. 300 vintage cars in the parade. And everybody dressed in Art Deco. It's a festival of remembrance about why the town was built in the Art Deco. And last year, of the 50,000 visitors, over 20% were international. So it's recognized as an international. I saw many vintage cars driving around the city. So people who lives here, do they like also this style themselves? Yes, absolutely. There's hundreds and hundreds of old vintage cars in New Zealand. Bom, a gente está aqui num Pontiac de mais de 80 anos de idade. É impressionante como tudo funciona perfeitamente. Eles têm um cuidado com cada detalhe. E a gente vem passando por vários prédios com estilo Art Déco. Além de motorista, ele é o nosso guia. E é super interessante. E alguns detalhes da cidade, obras de arte que a gente passa por ela. Eu, por exemplo, já tinha passado por 2 estátuas e não sabia o significado. Então, para você que quer uma viagem, além de muitas paisagens, mas também informação, esse é um passeio que tem tudo a ver com isso aí. Uma coisa interessante desse passeio é que da onde saem os carros existe uma loja com vários produtos antigos, né? Uma loja bastante vintage que você pode comprar ou alugar para fazer o passeio e fazer fotos, enfim. Então eu, por exemplo, escolhi esse terno, esse chapéu estilo Al Capone para fazer esse passeio. E lembrando que o estilo Art Deco começou entre 1920 e 1930. Olha só, gente, como a cidade estava todinha destruída e o único prédio que sobreviveu a todo o terremoto, esse de 1931, foi esse edifício maravilhoso. Uau! Now also in the photograph you can see this building here. Yes. That was their theatre, their municipal theatre where they had the live shows. It was totally destroyed in the earthquake. And 6 years later they had built this magnificent theatre. Esse teatro, gente, para vocês terem uma noção, é uma das principais atrações da cidade, todo decorado no estilo Art Deco, e vocês vão entender os detalhes e os cuidados que eles tiveram na construção. We've come into this magnificent municipal theatre which was completed by 1937. It's used immensely, many good shows. I want to show you a little bit about the theatre, what they did. We need to remember those people, what they'd been through in 1931. The First World War, the Great Depression and an earthquake. And here they were only 6 years later opening this magnificent theatre. We see everything Art Deco, the very geometric patterns of Art Deco, the use of oak and walnut. We can see speed lines, which was part of the Art Deco decorations coming up through the top there. The other thing that was changing was lighting. Some of the first neon lights ever put in a building in New Zealand. Wow. This is a piece of the original carpet. It was made in Glasgow in Scotland. Wow. It wore out and was replaced with a bluey sort of carpet. But 20 years ago, when we extended the theatre, they had it remade, so it's taken it right back to its original. We've come inside this theatre now. It seats 1,000 people and we fill it up regularly. It's basically original. One of the small changes,
See the blue light up there? That goes through the colours of the rainbow. Very modern technology. See it changing colour? It's gone to green. It goes right through. Can you imagine 1937? People wouldn't have heard of neon light, let alone seen any neon light. E agora a gente acabou de chegar em um dos pontos mais bonitos da cidade. Aqui a gente tem uma vista geral, panorâmica, não só para o município de Napier, mas para toda a natureza ao redor. E um dos pontos de parada desse passeio que a gente está fazendo é aqui no porto de Napier. E para vocês terem uma noção, a cidade é muito pequena, mas esse é o segundo porto mais movimentado da Nova Zelândia. E de fato a gente está vendo uma movimentação grande aqui, muita madeira, e inclusive tem um cruzeiro gigantesco aqui atrás. São mais de 2.000 passageiros, eles descem, passam o dia na cidade, aproveitam tudo e depois retornam para o navio. Você sabe que eu, Al Capone, se não estiver muito bem acompanhado e fortemente protegido, a coisa pode complicar.